Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Rafael Santana. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Linguagem de Programação 2. Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender a criar as nossas próprias classes. Então, dando início, vamos aqui criar um novo projeto. Como exemplo, para a gente estar explicando o conteúdo de hoje, nós vamos criar uma classe Java chamada conta. Vamos adotar sempre uma padronização de criação de classes em Java, colocando a primeira letra em maiúsculo, tá? Então, o nosso software, nosso aplicativo vai chamar conta da Finish. Já foi criada aqui uma classe, né, de teste, cuja a gente já tem a função main, e aqui dentro nós vamos testar uma classe que nós mesmos vamos criar. Então, vou apagar aqui os comentários, deixar nosso código bem limpo aqui para fácil compreensão de vocês. Beleza, deixa aqui salvo, tá? Depois a gente vai voltar aqui para poder usar a classe que nós vamos criar. Então, vamos criar uma nova classe, clique com o botão direito aqui no pacote, New e Java Class. Vamos dar o nome de conta class. De novo, as primeiras letras maiúsculas, conta com C maiúsculo e class com C maiúsculo. Finish. Vou aumentar aqui a fonte para ficar mais fácil vocês enxergarem. E pronto. Então, pessoal, classes são tipos abstratos de dados que servem para mapear objetos do nosso dia a dia. Os objetos eles possuem características e ações. As características, nós utilizamos os atributos variáveis de classe para a gente mapear as características de um objeto. E as ações, elas são mapeadas através dos métodos. Então, vamos aqui criar alguns atributos, né, da classe conta. Basicamente, aqui como exemplo, nós vamos usar apenas dois atributos. O atributo nome, que é o nome da conta, o nome do dono da conta, que vai ser do tipo string, né, e vai ser do tipo private, ou seja, privado. É uma boa prática de programação, pessoal, que todos os atributos de uma classe sejam privados e que nós utilizemos métodos públicos para acessar atributos privados. Isso é uma boa prática de programação. Não é aconselhável utilizar atributos públicos. Então, vou colocar aqui private string nome e private string. Aí eu vou colocar o tipo double saldo. Então, a nossa conta aqui, a nossa conta imaginária, ela vai ter apenas o nome da pessoa, que é o dono da conta, e o saldo desta conta, tá? Todos esses atributos são privados e para que esses valores sejam acessados de forma exterior à classe, é necessário que nós criemos um método público para acessar esses valores e também para alterar esses valores. Atributos privates só são acessíveis dentro da própria classe. Então, quando eu for utilizar esse atributo e este atributo dentro desta própria classe, ou seja, no código que tiver aqui entre essas chaves, a gente vai ter acesso normal a ele, tá? Mas fora, a gente precisa utilizar métodos públicos. Se eu colocasse public aqui, aí eu conseguiria acessar diretamente esses valores fora dessa classe. Mas eu não quero isso justamente por não ser uma boa prática de programação. Então, eu vou criar um construtor, tá, pessoal? O construtor, ele é o método principal de uma classe. Toda classe obrigatoriamente tem que ter um construtor. E geralmente a função de um construtor é dar valores iniciais aos atributos da classe. É um dos objetivos, né, de um construtor, tá? O construtor, sempre que a gente criar um objeto dessa classe, ele sempre vai ser chamado como o primeiro método a ser chamado dessa classe, tá? Então, para criar aqui um construtor, o NetBeans ele nos auxilia nesse processo. Basta clicar aqui com o botão direito do mouse, pedir para dar um Insert Code, aqui essa opção, ó. É uma, duas, três, quatro, a quinta opção, Insert Code e seleciona Constructor. E aqui ele pergunta quais são as informações que você quer que sejam parâmetros para o construtor. Você pode criar um construtor sem parâmetros e você mesmo definir o valor, ou você pode colocar parâmetros para que métodos exteriores passem esses parâmetros para iniciar os valores do construtor.
Então eu vou querer que esse construtor tenha os dois valores declarados pelas classes externas, tá? Então eu vou marcar os dois. Poderia ser nenhum, poderia ser só um. Eu quero que este construtor, já por padrão, já defina esses dois valores aqui. Então vou dar um create. Olha lá que beleza, ele já criou aqui diz nome, para atribuir aqui valor a nome, e diz saldo para atribuir valor aqui para saldo. Essa palavra mágica diz, ela tem que ser usada sempre que nós quisermos recuperar ou alterar valores de atributos da classe. Então, essa variável nome, ela é diferente dessa variável nome. E a forma que nós diferenciamos essas duas variáveis que possuem o mesmo nome é através do diz. O diz eu estou alterando este valor aqui, e não o valor aqui do parâmetro. Então eu estou fazendo o quê? Estou pegando o diz nome, ou seja, esse valor, e estou jogando aqui dentro desse valor o que foi passado aqui como parâmetro. E a mesma coisa eu faço aqui como saldo. Ótimo. Outra coisa é que eu posso criar de forma automática a atribuição e a recuperação desse valor nome e saldo. Eu vou criar somente para o valor nome, porque o saldo eu vou executar uma operação de saque para adicionar valores, para retirar valores desse saldo, e uma operação de depósito para adicionar valores nesse saldo. Tá? Então, automaticamente, eu vou fazer métodos get e métodos set somente para o nome. Tá? Porque métodos get tem como objetivo você enviar essa informação para uma classe externa. E o método set tem como objetivo passar a informação de uma classe externa para esta classe. Então, métodos get e set são utilizados para isso. E o NetBeans, né, como visa facilitar a nossa vida, tem aqui também no Insert Code, uma maneira automática de fazer get e setters pelo NetBeans. Basta marcar aqui o nome, que eu não quero que faz get e set para o saldo, porque o saldo é uma operação de depósito e saque, e isso não é feito automaticamente pelo NetBeans, mas operações get e set são automáticas, e no nome eu vou ter só esses dois tipos de operações, né? Get e set. Então, beleza. Agora que eu já criei aqui um get para recuperar o nome e um set para alterar o nome, eu vou fazer aqui a minha operação de saque e depósito. Vai ser do tipo void, porque não vai retornar nada para o usuário. Vou fazer aqui um get. Desculpa. Vou fazer aqui um depósito. E para fazer um depósito eu vou passar um valor double. E eu também vou fazer um saque, passando também um valor do tipo double. Então, um depósito, ele consiste de ser um acréscimo ao que já tem no depósito, ao que já tem no saldo. Opa, desculpa, gente, errei aqui. Saldo, recebe o saldo que já está lá, mais o valor depositado. E no saque, ao contrário, né? O saldo ele é decrescido de saldo menos o valor passado. Muito bem, então nós já temos a nossa classe conta aqui bem simplesinha, finalizada. Agora vamos criar objetos dessa classe para nós testarmos essa classe. Vamos criar aqui então dentro da função main, eu vou criar uma conta 1 e uma conta 2. E eu vou pedir que o usuário digite as informações de valor da conta. Tá? Eu vou passar um valor inicial, mandar imprimir, e vou pedir para o usuário digitar os outros valores. E para eu poder imprimir o saldo, eu vou criar aqui nessa classe conta uma função para imprimir o extrato. Public, imprimir o saldo, né? Pode ser também saldo ou extrato, tá? Eu acho que eu vou para o saldo, porque o extrato ele é um registro de todas as operações. Então vou colocar aqui public void imprimir saldo com S maiúsculo. Não preciso passar parâmetro, porque é o saldo desta conta, então não precisa passar nenhum parâmetro. E eu vou deixar aqui mais formatadinho. Vou colocar alguns caracteres aqui para formatação, né? Igual a gente já fez muito nas nossas aulas presenciais. Coloquei aqui os tracinhos, extrato. E o que mais interessa, que aqui é nome, diz nome, saldo, diz saldo. Ótimo, excelente.
Agora nós vamos lá para criar nossas contas fictícias. Então, antes de mais nada, eu vou criar uma classe scanner para poder fazer a leitura dos dados. Scanner. Vou dar um Alt aqui. Olha lá, um Alt Enter já colocou ali Java Util Scanner para mim, já fez o import. Vou chamar de entrada. New Scanner System.in. Agora eu vou criar a nossa primeira conta. Então a nossa classe chama conta class. Vou chamar de conta 1. Eu vou criar duas contas de exemplo. Então conta 1 new conta class. E aqui eu tenho que passar dois parâmetros, que o meu construtor pede dois parâmetros. Se eu der Ctrl espaço, ó, aqui já mostra que eu quero uma string e eu quero um double. Então nome e saldo, string. Então a string aqui vai ser, por exemplo, o meu nome, Antônio Rafael Santana, e o valor passado vão ser, por exemplo, um depósito de 565,98 ponto, né? Tem que pôr ponto aqui, R$ 98, por exemplo. E esse aqui vai ser o valor inicial, então, do saldo da minha conta. E eu vou mandar imprimir isso aqui, conta 1 ponto imprimir saldo. E agora eu vou fazer a alteração. Eu vou fazer aqui uma operação de saque. E depois na outra conta eu faço uma operação de depósito. E faço a impressão do saldo novamente. Então, só para a gente estar testando aqui tudo que a gente acabou de criar, né? Então, vou pôr um salt aqui. Digite o valor do saque. E agora eu posso criar uma variável para armazenar esse valor do saque. Eu chamo entrada ponto next double. E eu vou tirar o ln aqui para não dar quebra de linha e o valor ser digitado na frente. E agora eu vou jogar esse valor lá dentro da minha conta 1. Então, para eu fazer isso, eu faço conta 1 ponto saque, né, que eu estou fazendo. Saque, estou fazendo saque, ponto valor. Pronto. Então eu estou fazendo o saque de acordo com o que o usuário digitar. E depois eu vou imprimir de novo para ver como é que ficou. Imprimir saldo. Agora eu vou aproveitar esse código aqui e vou fazer isso para uma outra conta. Então, vou criar uma conta do tipo 2. Copiei e colei, tá, pessoal? Conta 2. Vamos criar outro usuário aqui. Maria Joaquina. O valor de 788,12. Pronto. Imprimo o saldo da conta 2. Tá? Peço para digitar o valor do depósito. E aqui eu faço... Em vez de usar uma variável, eu já posso jogar aqui direto dentro da conta. Ó. Posso pôr aqui conta 2 e já chamar a função aqui, ó. É uma outra forma de fazer, eu vou poupando aqui variáveis, né? Eu posso pôr aqui entrada direto, ponto next double. É uma outra forma de fazer, a gente já economiza uma variável. Depois conta 2 imprimir saldo. Então perceba que eu posso criar quantas contas eu quiser. A classe é uma só, mas ela pode ter infinitos objetos para essa classe, né? Então infinitas contas para essa classe. Basta a gente ir criando aqui com nomes diferentes essas contas, tá? Então é isso que é uma classe. A classe ela é abstrata e o objeto é a materialização dessa classe. É uma instância dessa classe. Então eu posso ter quantas instâncias dessa classe eu quiser. Cada uma dessas duas variáveis, com nomes diferentes, são posições da memória diferentes, totalmente independentes entre si, né? Nenhuma tem nada a ver com a outra, tá? Então, vamos ver se isso aqui funcionou. Mas antes eu percebi que tem um erro aqui, ó. Tô repetindo a operação de saque aqui em cima, né? Ó. Na verdade, aqui é um depósito. Eu quero testar aqui a função de depósito. Então, aqui eu faço um saque, o valor vai ser decrementado, aqui eu faço um depósito, o valor vai ser incrementado. Então, aqui vai incrementar o valor 788, aqui vai decrementar o valor 565. Então, vamos testar.
Tá aqui, ó, Antônio Rafael Santana, o saldo da conta 565,98. Eu vou fazer um saque, eu vou tirar R$10. Sobrou 555,98. Lá de 596, opa, de 565,98 menos 10, 555,98. Aqui agora é a Maria Joaquina. Então agora eu vou fazer um depósito. Então eu vou adicionar aqui, por exemplo, R$12, R$13, pode ser. O novo valor subiu passou, né, de 788,12 para 801,12. É isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Na verdade, isso aqui já é uma revisão também, a gente já tinha visto isso no período anterior da pandemia, como a gente utiliza classes, né? E na próxima videoaula nós vamos fazer coisas um pouco mais avançadas com classe. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês treinarem o conteúdo que vocês aprenderam nessa videoaula. Não esqueçam de participar do fórum, comentar os vídeos no YouTube para ganhar presença e nota, tá? E também não esqueçam de enviar a lista de exercícios até a data marcada. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Até a nossa próxima videoaula e tchau!